Pessoal, então é o seguinte, ó, boa noite aqui mais uma vez. Vamos começar aqui a nossa aula de Química Geral, tá? Química Geral 1. Nesse tópico que a gente está abordando aqui, atualmente, né, nosso tópico de estudo, nós estamos falando de uma espécie de modelo atômico atual, tá? Então, tudo que a gente está trabalhando hoje aqui é o entendimento atual sobre estrutura atômica. Só que, na verdade, o que a gente estuda quando a gente vai para o modelo atual é de estudo uma coisa chamada de estrutura eletrônica dos átomos, tá? Então, o que acontece? Os elétrons, ou pelo menos os elétrons, na verdade, eles é quem passam a ter a grande importância do átomo, tá? Então, a gente sabe que o átomo é composto de nêutrons, prótons, elétrons. Então, quando a gente fala de modelo atômico atual, a gente começa a estudar especificamente o papel do elétron, tá? Então, por quê, professor? Porque o elétron, né, é o responsável por todas as propriedades químicas, questões de reatividade, né, dos elementos e dos compostos, tudo isso dentro da química é responsável, o elétron que é o grande protagonista, tá? Então é por isso que a gente começa a estudar, do ponto de vista atômico, a gente começa a estudar os elétrons, no modelo atômico atual, certo? Agora, por exemplo, para os físicos, né, os caras da física, eles estão interessados basicamente no núcleo, né, porque eles estudam especificamente aquelas reações nucleares, física nuclear, por exemplo. E aí os caras eles não estão interessados com a eletrosfera, com os elétrons, tá? Eles estão interessados especificamente com o núcleo. Então vocês vão perceber que dependendo da área, então por mais que o átomo seja uma entidade minúscula, pequena, né, mas dependendo da área de estudo, essas áreas elas focam em partes específicas dos átomos. Tá? Então aí alguém fala assim, professor, então quer dizer que o físico ele não quer nem saber do elétron, ele não liga? No modo geral, não. A não ser que seja um trabalho muito específico. Os químicos do mesmo modo. Tem a química nuclear e tal, mas ela não é tão estudada assim. Quem estuda mais são os físicos. Mas quer dizer que os químicos eles não querem nem saber do núcleo? Não, eles querem saber, obviamente. Mas não é o foco de estudo. Tá? Então, quando chega nessa parte de átomo, né, estrutura atômica, e aí quando chega no nível mais avançado, a estrutura do átomo ela é dividida. Então, nós químicos temos interesse particular pelos elétrons, pois as propriedades dos compostos e átomos são conferidas pelo próprio comportamento do elétron. Portanto, em vez de estudarmos agora estrutura atômica, a gente vai estudar estrutura eletrônica, ou seja, como que os elétrons estão distribuídos no átomo, tá? Ou seja, eu vou focar no comportamento do elétron, beleza? Então, é essa mistura. Eu estudo, né, o comportamento do elétron, aquele que a gente chama de estrutura eletrônica, com base naquilo que eu vou chamar de modelo atômico atual. E aí o modelo atômico atual, gente, ele é engraçado que ele geralmente a gente não resume, né? Não é um modelo atômico de um cara. Tal cientista desenvolveu o modelo atômico atual. Não, são contribuições de vários cientistas. E aí cada cientista colocou como se fosse um tijolinho nessa teoria atômica atual. Cada cientista deu a sua contribuição. Então a gente já viu, de Broglie deu a sua contribuição, lá da dualidade onda-partícula. Né? Então ele admite que a matéria tem um comportamento ondulatório. O próprio Heisenberg deu contribuição falando do princípio da incerteza. Né? E aí depois veio o Schrödinger. Né? O Schrödinger deu a sua contribuição, pois ele desenvolveu uma equação, né, que consegue descrever o comportamento do elétron. Ela é muito similar àquelas equações de movimento de Newton. Tá? Então, Schrödinger deu essa contribuição através de uma equação que dá para prever estudar o comportamento do elétron, digamos assim. Tá? Teve a contribuição de Bohr. Né? Bohr não é o modelo atômico de Bohr, é o outro Bohr. Aquele que falou que a função de onda ao quadrado, ela dá uma probabilidade de encontrar um elétron em um determinado local. Tá? Porque a gente sabe, né, a gente vai ver na aula de hoje com mais detalhes, que no modelo atômico atual, a gente não trabalha com aquela ideia de elétron localizado. Né? Porque, por exemplo, o Bohr, ele falou que os elétrons eles estavam localizados nas órbitas, né? Órbitas circulares com energia fixa. Então o Bohr postulou isso, né? E aí o modelo de Bohr a gente viu que ele funcionava bem para o hidrogênio e tal. Então, só que isso é uma falha, né? À luz da teoria quântica isso é uma falha, porque a gente não consegue determinar o elétron com precisão.
E aí, ao invés de falar de órbitas, a gente vai falar, ou seja, ao invés de falar de localização precisa de um elétron, na quântica a gente fala de probabilidade de encontrar o elétron. E aí, probabilidade, a gente vai estar trabalhando com estatística. Então, vai ter probabilidade alta, probabilidade baixa. Mas, no entanto, a localização do elétron aqui ela vai ganhar um caráter estatístico, tá? Então, a gente tem essa variação na mecânica quântica, tá? Então, a minha ideia aqui, né, nessa aula, desde a aula anterior, é apresentar algumas características disso que a gente chama de modelo atômico atual, tá? Então a gente vai apresentar algumas características. E essas características elas são baseadas no seguinte, elas são baseadas na equação de Schrödinger. Mas é óbvio que eu já falei desde a aula passada que a gente não vai trabalhar com a equação. A gente não vai resolver nada disso. O que a gente vai trabalhar são com as consequências dessa equação para a química. Por quê, professor? Porque a partir dessas equações, essa equação de Schrödinger, que foi formulado a ideia de orbital. A ideia de orbital, ela vem lá da equação de Schrödinger, tá? E a ideia dos números quânticos também vem de lá. Então a gente vai estudar isso aqui na aula de hoje, tá? Porque muitas vezes, é bom que eu já vou até perguntar para vocês. No ensino médio, vocês já chegaram a estudar números quânticos, gente? Não, é? Não. Não. E no superior, vocês conseguiram ver na disciplina de fundamentos a parte de números quânticos? Sim. A gente vê um pouco, sim, professor. Pessoal, vocês estão conseguindo escutar? Sim. Estamos sim, professor. Beleza, gente. Então é o seguinte, ó. Só um minuto. Pessoal, tem uma coisa estranha. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim.
Pessoal, vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Sim, Caraca, tá estranho esse negócio. Você não tava me escutando, não, antes? Tava sim, professor. tava. Ah, beleza. Pensei que tinha caído a internet. Deu uns bugs doidos aqui que eu tive que reiniciar. Eu estava perguntando se vocês chegaram a estudar números quânticos na disciplina de fundamentos de química. Vocês, na primeira disciplina, ou no ensino médio, chegaram a ver isso? Chegaram? Números quânticos? A gente viu um pouco na primeira disciplina de Química. Beleza. Beleza, então. Porque é o seguinte. Então, eu já estava falando anteriormente, fiz toda uma introdução. Vocês escutaram a parte que eu estava falando sobre estrutura eletrônica, que os químicos eles são interessados nos elétrons e os físicos no núcleo atômico. Chegaram a estudar essa parte? Chegaram a escutar essa parte? Sim? O senhor Beleza. mesmo falou um pouco disso também. Tá, beleza. Então é o seguinte. é, Então vamos lá. Ó. O Schrödinger, né? Como a gente viu na aula passada, ele foi o cara que propôs uma equação que contém os termos de onda e de partícula para descrever o elétron. Tá? Então a gente vai tratar aqui especificamente agora das contribuições de Schrödinger para aquilo que a gente chama de modelo atômico atual. Tá? Então a equação de Schrödinger é essa, beleza? Alguns, como eu já tinha falado até na aula passada, alguns livros de química geral, eles nem mostram a equação. Você só vê essa equação nos livros mesmo de quântica. E aí o Atkins, ele mostra, né? Eu acho isso massa. Muito embora o Atkins, ele mostre, mas ele começa a dar uma viajada, né? Começa a aplicar essa equação para um sistema. E aí eu acho muito pesado para por exemplo, um curso de química geral 1, né? E aí o mais interessante é que ele mostrasse, mas ele só mostrasse ela ali e não aplicasse, e já fosse mais para caráter qualitativo, descritivo da própria equação. E aí, falando nisso, gente, eu deixei até um texto lá no Class 1 falando sobre funções de onda, tá? Que fala um pouco dessa equação em mais detalhes. Se vocês não tiverem visto ainda, eu aconselho que vocês dêem uma olhada, dêem uma lida lá, que é um material aí que vai ajudar vocês na compreensão, tá? E aí, o que acontece? A resolução dessa equação, a gente não vai nem entrar em detalhe da equação em si, tá? Eu vou estar interessado aqui especificamente nas consequências que a resolução da equação vai me trazer. É como se fosse uma equação de segundo grau, eu vou fazer uma analogia. É como se fosse uma equação de segundo grau, que eu vou resolver ela, né? Uma equação de segundo grau, aí tem o x1, que é a raiz 1, e tem o x2, que é a raiz 2. É como se eu estivesse interessado, gente, só na resolução. Eu quero só a resposta, tá? Então, para química é isso. Tem a equação, todo o formalismo quântico dentro da equação, tudo bonitinho. Só que para nós da química, a gente só quer saber da resolução dessa equação. É somente a resolução que me interessa. Alguém vai perguntar, mas por quê, professor? Porque é dentro da resolução da equação Schrödinger que vai sair naturalmente os orbitais e vai sair naturalmente os números quânticos. Alguém vai falar assim também, professor, mas o que tem a ver orbitais e números quânticos com a química? Porque são os orbitais e os números quânticos, são essas entidades que servem para caracterizar o elétron. E aí o elétron, ele é o protagonista dentro da química. Então eu quero pelo menos caracterizá-lo, essa entidade que é o elétron. E para caracterizá-lo, eu preciso de quem? Dos números quânticos. Preciso também do orbital, tá? E aí daqui a pouco a gente vai falar de orbital, né? E eu já vou adiantar. Por exemplo, o orbital, ele é a região do espaço onde há a maior probabilidade de encontrar o elétron, tá? Então a gente vai daqui a pouco falar do orbital. E os números quânticos a gente vai falar daqui a pouco também. Eles servem para identificar os elétrons em um determinado orbital ou em determinado átomo, tá? E aí alguém, geralmente nos livros de ensino médio nem aparece tanto, mas às vezes dentro da própria química do ensino superior, a gente não consegue compreender de onde é que aparece orbital, de onde é que aparece número quântico, acha que é uma invenção do nada, e não é. Essas entidades, elas aparecem através da resolução da equação de Schrödinger. Por isso que eu falei que eu não estou interessado na equação em si, na resolução. Eu estou interessado somente eu estou interessado somente na resolução, nas respostas, nas raízes dessa equação, digamos assim. Tá? Eu não estou interessado em como que eu vou aplicar, como que eu vou resolver, não. Isso aí já é um problema lá da química quântica, das disciplinas de quântica, que eles vão estudar estratégias para resolver essa equação. Eu já estou interessado somente nas respostas, porque as respostas vão ter interesse primordial aqui para a química, tá? E é importante que vocês entendam isso logo agora na Química Geral 1, porque aí
vocês vão utilizar muito essa ideia de orbital lá em orgânica, né? Química orgânica 1, química orgânica 2 também, vocês vão utilizar muito essa ideia de orbital. Química inorgânica também, química inorgânica 2, ou química inorgânica 1 também, quando estiver falando de ligações químicas. Tá? Então é interessante que vocês já tenham em mente essa ideia do que significa orbital, o que significa número quântico. Tá? Então, em geral, é isso. São entidades que servem para mim identificar o elétron. Tá? E, de novo, mas por que o elétron? Porque o elétron é a entidade aí, a partícula subatômica que, que tem o maior interesse para a química, em virtude das propriedades químicas estarem relacionadas com o comportamento do elétron, com o elétron em si, tá? Vamos lá. Então, a resolução dessa equação de Schrödinger leva às funções de onda, tá? Então, é o seguinte, ó, a função de onda, deixa eu marcar aqui, gente, ó. A função de onda, ela é esse carinha que eu estou marcando aqui para vocês, ó, psi, tá? Esse carinha aqui é o psi. É como se fosse o meu x da equação, de uma equação de segundo grau. E aí eu vou achar o valor de x, tá? Então a resolução dessa equação vai levar às funções de onda. Então eu vou encontrar as funções de onda quando eu resolver essa equação. É como se fosse encontrar o x da equação de segundo grau. Então, beleza. E aí o que acontece? A função de onda, ela vai me fornecer o contorno do orbital atômico. Ou seja, a função de onda, ela em si, ela é o meu orbital atômico. Então, o orbital atômico, ele é quem? Ele é originado através da função de onda. Então, como que eu vou obter o orbital atômico, professor? Quando você faz a resolução da equação de Schrödinger, tá? Então, é por conta disso. E aí, na aula passada, ó, começou a bagunçar aqui, gente. E aí, na aula passada, eu tinha comentado também com vocês, deixa só eu consertar aqui, gente, que acabou de dar um... Acabou de aparecer uma coisa estranha. Nenhuma. Vamos lá. Tá. Então é o seguinte, ó. Outra coisa também. Nós vimos que o. Nós vimos que o. Caraca, tem uma coisa estranha com esse slide. Nós vimos também que o quadrado da função de onda, né? Ele me fornece a probabilidade de se encontrar o elétron. Pera aí, gente. Deixa eu pedir desculpa para vocês e consertar esse negócio aqui que eu fui colocar umas transições nesses tópicos aqui e acabei bagunçando foi tudo. Ó, eu não sei o que está acontecendo. Tá muito doido isso. Espera aí. Deixa eu só resolver isso aqui. Tá. Então vamos lá. Então repetindo. Então aqui tem a equação de Schrödinger, tem as funções de onda, que são x da minha equação. Essa função de onda, ela vai me fornecer o orbital atômico, tá? Então a função de onda em si é o orbital atômico. E aí o quadrado, né, da função de onda, ele vai me fornecer a probabilidade de se encontrar o elétron. Isto é, ele vai me fornecer a densidade eletrônica do átomo. Tá? Então, essas são informações qualitativas que são originárias aí da resolução da equação de Schrödinger. Tá? Então, a gente vai trabalhar com as consequências, como eu falei, com as respostas, com as raízes dessa equação. Tá? Pessoal, vocês estão conseguindo entender ou bagunçou aí? Quer que eu repita? Ou deu para entender tranquilo? Deu pra entender. Deu para entender, professor. Mas só uma pergunta. Pode É, falar. o que exatamente quer dizer, tipo, fornecer o contorno do orbital atômico? Quer dizer que o orbital atômico é essa resolução da função de onda? Porque é o seguinte, esse orbital atômico, esse orbital atômico, caraca, essa pergunta foi massa, Ismael, você é doido. O orbital atômico, ele é uma figura geométrica, tá? Ele é uma figura geométrica. Ela pode ser uma esfera, que a gente vai estudar daqui a pouco, ou ela pode ser um duplo halter, ou pode ser figuras geométricas mais complexas. Por exemplo, os orbitais F, D, que a gente vai estudar daqui a pouco. Então, eles são figuras. Então, a função de onda, quando eu pego essa função de onda, que ela é uma função matemática, e eu ploto ela num programa, quando eu ploto ela no programa, ele vai me fornecer um contorno, entendeu? Esse contorno é como se ele fosse me fornecer uma figura 3D. Ou seja, é como se fosse uma função 3D. E aí, para me plotar ela num gráfico, eu vou gerar uma figura que vai dar origem ao orbital. Eu não sei se está conseguindo entender o que eu estou falando. Acho que eu peguei. É tipo a figura que representa o orbital. Desculpa.
Ela é uma representação gráfica dessa função de onda. Tipo, eu pego um. Exatamente. A representação gráfica da função de onda. Exato. Isso aí. Ah, E aí a única diferença é que a função de onda, ela é, por exemplo, ela é uma função bem complexa. Daqui a pouco você vai mostrar. Ela tem uma parte angular e uma parte radial. Acho que na disciplina antiga, passada, eu até falei disso, mas nessa eu nem quis falar porque entra num conteúdo muito parecido com quântica, eu não quis misturar as coisas. Então a função de onda, ela tem uma parte angular e uma parte radial. Aí, por exemplo, ela é uma função matemática. É como se fosse uma equação de, sei lá, de segundo grau, terceiro grau, tá? Aí eu posso pegar um programa que plota, né, um gráfico, e posso pedir para ele plotar essa função. Por exemplo, quando eu pego a função seno e vou lá no qualquer programa, ele vai plotar a função seno, né, graficamente. Então, o orbital atômico, ele é representação gráfica da função de onda. É exatamente como você falou, é representação gráfica, tá? Então, o orbital, as pessoas às vezes pensam que ele é uma entidade que ela surge do nada, é um postulado. Não, ele é uma consequência da equação de Schrödinger, tá? Então, ela é uma maneira que nós químicos usamos para enxergar a função de onda de maneira 3D. Porque, por exemplo, o cara vai fornecer uma função de onda para a gente analisar. A função de onda, ela é um número, ela é uma expressão matemática. Aí você vai olhar para ela e falar, cara, essa expressão matemática não quer me dizer nada a respeito do comportamento do elétron. Só que quando você pega essa função e plota ela, ou seja, você desenha ela ou faz o contorno, que aí vai dar origem àquilo que a gente chama de orbital, aí vai fazer sentido. Você olhando a figura como químico, você vai chegar. Ah, quando eu desenho a figura, eu vejo que essa região aqui tem mais probabilidade de encontrar de estar o elétron. Eu vejo que essa outra região aqui a probabilidade é mínima de encontrar o elétron. Então, o orbital ele é gerado para que a gente consiga ver essa função matemática de maneira 3D e consiga inferir a respeito da distribuição do elétron no átomo. Tá? Porque se eu olhasse para a função matemática, eu não vou conseguir dizer nada. Agora, quando eu desenho o contorno, eu consigo dizer, essa região que tem máxima probabilidade, essa região aqui tem mínima probabilidade, e assim por diante. Tá dando para entender? tá sim, lançou uns fótons aí. Então vamos lá, daqui a pouco nós iremos abordar mais detalhes sobre isso. Cara, ixi. Gente, só um minuto. Eu tô achando que eu fui inventar de colocar uma transição nesses slides meus aqui e acabou dando um bug total aqui que não sei o que está acontecendo, mas qualquer coisa eu vou modificando cada slide. Por exemplo, gente, essa, essa figura aqui, ela lá na frente já vai dar origem àquilo que a gente chama de orbital, mas ela ainda não é orbital. Ela é apenas uma figura que trata da distribuição de densidade eletrônica do estado fundamental do átomo de hidrogênio, tá? Então, essa densidade eletrônica, como que ela é obtida, né? A densidade eletrônica é obtida quando eu pego a minha função de onda, que eu consigo obter da equação de Schrödinger, tá? E eu elevo ela ao quadrado, né? A gente chama isso de densidade eletrônica. Ou a questão da probabilidade de encontrar o elétron, quando eu elevo a minha função de onda ao quadrado, tá? Então, alguém pode perguntar assim, professor, então o conhecimento da função de onda é importante aqui para a química? É importante, porque ele vai me dar características ou vai me dar informações a respeito da localização do elétron, tá? Não especificamente da localização em si, mas em termos de probabilidade, tá? Então você percebe que aqui, ó, é uma distribuição, tá? Eu tô querendo dizer que o elétron está nesse pontinho aqui em vermelho que eu estou marcando, essa região? Não. Eu tô querendo dizer que tem chance, tá? Então aqui a gente está tratando de probabilidades. Qual seria a região de maior densidade eletrônica, de maior chance de encontrar o elétron? É óbvio que é nessa região completamente em azul, né, onde tem as maiores probabilidades. E essas regiões aqui ao entorno são regiões de probabilidades menores, tá? Então a gente sempre trabalha com a questão do elétron aqui no modelo atômico atual do ponto de vista de probabilidade, né? Regiões de alta e de baixa probabilidade, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então é o seguinte. Então, voltando aqui às informações. Então, quando a equação de Schrödinger é resolvida para um átomo tridimensional, por exemplo, né?
observa-se que são necessários três números quânticos para caracterizar cada função de onda, tá? E aí esses três números quânticos, eles são chamados de N, L e MF, tá? Que é o número quântico principal, número quântico secundário, tá? E o número quântico magnético, tá? Então é o seguinte, ó. Os números quânticos, mais uma vez, do ponto de vista conceitual, eles são classificados ou eles são caracterizados como sendo números que servem para identificar os elétrons de um determinado átomo. Então eu quero que isso fique fixo na cabeça de vocês. Os números quânticos eles servem para identificar. Eu costumo fazer uma analogia com as pessoas, com os indivíduos. Por exemplo, vamos lá. Um indivíduo e um elétron, certo? Então, os números que identificam os elétrons é o número quântico principal, o número quântico secundário e o número quântico magnético. Agora, quando eu quero identificar um indivíduo, como que eu vou identificar? Eu posso usar, por exemplo, o número de registro geral, que é o RG, posso utilizar o CPF e posso utilizar também o número de título de eleitor, se eu quiser. Tá? Então, são números que servem para identificar o indivíduo. Tá? E aí esses números quânticos, eles são similares aos nossos documentos, né? Eu tenho o número do CPF para me identificar, tenho o número do RG para me identificar, tenho o número da carteira de trabalho, se for preciso, tenho o número do título de eleitor, se for preciso. Então, os números quânticos, eles têm o mesmo papel. Eles ajudam a identificar o elétron em um determinado átomo, tá? E aí, de novo, mas de onde é que aparecem os números quânticos, professor? Eles aparecem ou eles derivam são derivados a partir da resolução matemática da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, tá? E para os demais átomos. Beleza? Então, de novo, esses números, eles servem para descrever os orbitais e para identificar os elétrons, tá? Que se encontram nesses orbitais e que se encontram no átomo de modo geral. Então, no geral, a gente pode resumir que os números quânticos, eles têm um papel de identificar os elétrons, tá? Tem um papel de identificar os elétrons. Então, vamos lá. O número N, tá? Esse número quântico N, ele está associado ao tamanho e à energia do orbital, onde vai estar contido o elétron. Beleza? Esse N é aquele mesmo N que aparece lá na teoria de Bohr. Só que lá na época ele nem chamava de número quântico. A gente já chamava porque a gente já está acostumado, mas naquela época ele só chamava de N mesmo, de nível de energia. Mas esse N, ele é o mesmo N de lá, tem a mesma ideia de lá, tá? E ele está associado ao tamanho e à energia do orbital, certo? O L, o segundo número quântico secundário, ele está associado à forma do orbital, tá? Ele está associado à forma do orbital. E o número ML, cara, esse negócio aqui, gente, só um minuto. Esse negócio tá tirando do sério. Eu não sei que problema é esse. Sinceramente, eu não sei o que é isso. Eu acho que nunca mais vou colocar essas transições em slide, porque, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. Tá bagunçando a aula toda. Aí vamos lá. O nosso terceiro número quântico, o ML, ele está associado com a orientação espacial do orbital, tá? Então, especificamente, eu falei que os números quânticos eles servem para identificar os elétrons. Só que, na verdade, como vocês sabem, a gente nem tem condição de caracterizar o elétron completamente. O que a gente faz é o quê? É caracterizar os orbitais na qual os elétrons podem estar contidos. Tá? Então, eu falo assim, os elétrons servem para caracterizar, os números quânticos servem para caracterizar os elétrons. Mas, na verdade, ele diz respeito mais aos orbitais do que aos elétrons. Só que eles, de certa forma, dizem respeito aos elétrons. Por quê? Porque o orbital é a minha região de maior probabilidade de encontrar o elétron em um átomo. Tá? Então, gente, a gente está saindo muito daquelas ideias bem primordiais de átomo e estamos vindo agora para os conceitos modernos, contemporâneos de estrutura eletrônica, de átomo. Tá? Então, isso tudo aqui que a gente está falando é o que há de mais moderno quando a gente fala de questão atômica. Tá? Então, hoje em dia, os químicos eles trabalham especificamente com essa ideia de átomo, com a ideia de orbital, com a ideia de probabilidade de encontrar o elétron, com a ideia de energia. Tá? Então, isso tudo que a gente vai tentar ver
daqui para frente da nossa disciplina, tá? As ideias modernas a respeito de átomos. E essas ideias modernas, elas são baseadas na mecânica quântica, tá? Então, a ideia de Schrödinger aí, ele formulou essa equação utilizando lá os conhecimentos de Planck, as ideias de Planck, tá? Da quantização de energia. Então, a gente vai trabalhar com isso agora. Vamos lá. E como eu já tinha falado aqui, gente, ó, a equação de Schrödinger, ela necessita, né, de 3 números quânticos para identificar os orbitais ou para identificar os elétrons. E aí o primeiro número quântico que eu acabei de falar para vocês, ele é o número quântico principal, o N, tá? Este é o mesmo N de Bohr, que eu já tinha falado anteriormente, né? E aí outra coisa, à medida, né, que esse número N aumenta, o orbital torna-se maior e o elétron passa mais tempo distante do núcleo, tá? Então, a primeira informação que vocês precisam ter do número quântico principal, que esse número quântico, ele é uma medida do nível de energia, que a gente vai falar lá na frente de energia, e ele aumenta, e à medida que esse N aumenta, o meu orbital torna-se maior e o elétron passa mais tempo distante do núcleo, tá? Outra informação, o nosso número quântico secundário, que é o número quântico L, esse número quântico ele depende do valor de n, tá? Ele está relacionado com o valor de n. E os valores de L começam de 0 e aumentam até n-1, tá? Então L em si, ele tem os valores específicos de n-1, tá? Então ele vai de 0 até os valores de n-1. Então quer dizer que o número quântico secundário é menor do que o número quântico principal? É sim, tá? Por quê? Porque o L é igual a n-1. E aqui, gente, ó, eu tenho os valores de L, tá? Desde 0 até 5, que são os que a gente trabalha aqui dentro da química. E esses L's, eles estão relacionados com, eles são, como ele é o número quântico relacionado com a forma do orbital, ele serve também para nomear os orbitais. Então aqui na química vocês vão ver orbitais do tipo S, tá? Por que ele é orbital do tipo S? Porque ele tem um L igual a 0. Por que ele é orbital do tipo P? Porque ele tem um L igual a 1. Então o valor de L vai me definir o nome do orbital, além da própria forma. Por quê? O orbital L igual a 0 é o orbital S, ele é esférico. O orbital L igual a 1 é o orbital P, ele tem um duplo halter, tá? Então, você tem que lembrar que o número quântico secundário, ele está relacionado com a forma do orbital e também com o nome do orbital, tá? O orbital do tipo S, orbital do tipo P, orbital do tipo D, tipo F e assim por diante. Daqui a pouco, mais na frente, quando a gente estiver fazendo alguns exemplos aqui, vocês vão entender mais ou menos a lógica envolvida por trás desses números quânticos aqui. A relação deles, a relação entre eles, tá? Agora, deixa só eu consertar isso daqui, gente. Aí a gente volta já já. Só um minuto. Pronto, gente. Acho que vai dar pra gente ir até próximo do final da aula sem esse, sem esses problemas. Então vamos lá. O terceiro número quântico, né, que é o nosso número quântico magnético, ML, ele está relacionado com a orientação no orbital em si. Tá? E esse número quântico ele depende do valor de L. E aí, no caso, o número quântico magnético ele tem valores inteiros, que vão desde menos L, vão desde menos L até mais L. Tá? Então, daqui a pouco também, a gente vai estudar especificamente esses números quânticos de maneira mais detalhada. Então, eu estou só apresentando algumas características iniciais desses números quânticos e qual o papel de cada um na identificação do orbital ou do elétron em si, tá? Então vamos lá, de novo. Vou voltar para o nosso número quântico secundário, que ele tem um nome moderno hoje em dia, ele é chamado de número quântico de momento angular. E alguns livros ainda tratam como número quântico secundário.
Mas é interessante a gente já aprendeu o nome dele moderno, que é número quântico de momento angular. Beleza? Então, primeira coisa, ó, vamos lá, com calma. Como eu já tinha falado para vocês, esse número quântico ele está relacionado com a forma dos orbitais. Então, a gente vai ter orbital esférico, vai ter orbital de duplo Altair, vai ter orbital com geometrias mais complexas, tá? Com estrutura mais complexa. Então, quem vai determinar a complexidade desse meu orbital e o meu arranjo espacial do orbital é esse número quântico L, tá? Número quântico L. Então, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Os valores de L, eles dependem dos valores de N, tá? Como, professor, que dependem? Porque é o seguinte, porque o L, né? O número quântico L, ele é igual a N menos 1, beleza? Número quântico L é igual a N menos 1. Portanto, ele depende dos valores de N. Então, vamos lá. Então, para um dado valor de N, L vai ter valores inteiros possíveis entre 0 e n menos 1. Tá? Então, isso aqui é só uma consequência. Tá? Outra coisa, o nível com o número quântico principal n consistirá em exatamente n subníveis. Então, esse orbital L, gente, outra coisa que é importante para a gente abordar aqui. O orbital n, vamos lá. Aliás, o número quântico n, ele está relacionado com os níveis de energia, tá? E aí, lá no ensino médio, a gente estuda esses níveis, chama de camada, né? Camada K, L, M, N, O, P, Q, lá na distribuição eletrônica, né? E aí o que acontece? Só que aqui no ensino superior, a gente nem trata de camadas, a gente trata de níveis, tá? E aí, cada nível de energia, ou cada nível eletrônico, ainda vai ter uma coisa chamada de subnível. E esse subnível é determinado por quem, professor? São determinados pelos número quântico L, que é o meu número quântico de momento angular. Então, além dele ser responsável pela forma dos orbitais, ele é responsável também pelos meus subníveis, tá? Outra coisa. Tá, então a gente vai comentar isso já já. Aqui embaixo, eu tenho os valores, né, que eu já comentei com vocês, os valores de L, e tem os valores correspondentes aos orbitais, tá? Eles são responsáveis também pelo nome dos orbitais, tá? Esse slide aqui, gente, eu vou pular, eu vou comentar ele depois, tá? Então agora, nós iremos falar um pouco aqui sobre o número quântico magnético, né? O nosso terceiro, o ML, tá? Ele está relacionado, gente, com a orientação dos orbitais, certo? Então ele está relacionado com a orientação, tá? Outra coisa, os valores de ML, eles dependem dos valores de L. Então, como se fosse uma escada, uma cadeia. Eu tenho o número quântico principal, o N, que ele está relacionado com o nível de energia e com o tamanho do orbital. Eu tenho o número quântico secundário, que ele está relacionado com a forma do orbital e depende dos valores de N. E eu tenho o número quântico magnético, que ele está relacionado com a orientação dos orbitais e depende do valor de L. Ou seja, L depende do valor de N. E o ML depende do valor de L. Ou seja, os números quânticos, os três, eles estão relacionados entre si. Tem relação entre eles, relação numérica, de valor. E aí, obviamente, que cada um desempenha um papel específico na questão de identificação dos orbitais. Um está relacionado com o tamanho do orbital, com os níveis de energia, que é o N. O outro está relacionado com a forma dos orbitais. E esse aqui, o terceiro número quântico, o número quântico magnético, ele está relacionado com orientação espacial. Então, os orbitais, eles têm sim orientação espacial. Tá? Então, a gente vai comentar isso dentro de poucos segundos. Então, gente, ó, vamos lá. Ver se a gente já consegue entender um pouco aqui dessa tabela, tá? Eu quero que vocês olhem, primeiramente, só para essa parte que eu estou marcando aqui, ó. Para a gente entender essa tabela. Essa tabela, ela mostra para a gente a relação entre os valores dos números quânticos, N, L e ML, tá? N, L e ML, beleza. Então, ele mostra a relação entre os três números quânticos que eu estou estudando. Então, na primeira coluna, eu marquei para vocês só os valores de N. Então, aqui o meu valor de N, ele está variando de 1 até o 4. Então, tem N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Alguém falar, professor, esse número quântico só tem valor inteiro, o número quântico principal? Sim, só tem valor inteiro, tá? Ele é um número quântico, só tem valores inteiros específicos.
tá? Então, eles correspondem aos meus níveis de energia. Eu não tenho nível de energia fracionado, tenho nível de energia inteiro. Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Número quântico, tá? Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa. Então, essa primeira coluna que eu marquei, vocês já identificaram. Ela corresponde aos meus números quânticos. Todo mundo tá tranquilo até agora, gente? Estão entendendo? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Agora, a gente vai estudar a segunda coluna e ver que informação que ela traz. E aí, daqui a pouco, a gente vai entender tudo aquilo que eu falei a respeito dos números quânticos. Então, a segunda coluna, que é essa coluna aqui em verde, ó, tá? Essa coluna aqui em verde, quero que vocês olhem para ela com calma. Ela me mostra os valores possíveis de L, que é o meu número quântico de momento angular, tá? Eu falei para vocês, ó, que o meu Lzinho, ele é igual a N menos 1, né? Ele é igual a N menos 1. Então, agora o que é que o professor vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse N igual a 1 aqui, ó. O N igual a 1, que é o primeiro nível. Quero saber quais os valores de L. Então, eu venho aqui, ó. L, né? L é igual a N menos 1. Quem que é N, professor? É o 1, que eu peguei lá do nível 1. Então, N é 1. 1 menos 1, que é igual a 0. Beleza? Então, quando o N for 1, quer dizer que o L é 0. Então, por isso, gente, ó, que apareceu esse 0 aqui, ó. Ele está dizendo o quê? Que quando o N for 1, o L vai ser 0, tá? Então, essa é uma informação importante aí pra gente, tá? Outra informação importante. Agora eu vou ver quando o N for igual a 2, tá? Quando o N for igual a 2, eu vou ter o seguinte, ó. L vai ser igual a 2 menos 1, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. E aí eu falei para vocês, gente, que os valores de L, eles variam desde 0 até, acho que eu esqueci de falar isso, até N menos 1. Tá? Então os valores de L, eles variam de uma janela, de 0 até N menos 1. Então, quando o N for igual a 2, o meu L vai ser quem? Vai ser 1, mas também o meu L vai ser 0, porque ele varia de 0 até N menos 1. Alguém vai falar assim, professor, mas por que o orbital de nível N igual a 1 só teve um valor? Porque só um valor 0 era possível. Ele varia de 0 a N menos 1. Então, ele é 0 e N menos 1, mas o N menos 1 também é 0. Então, ele só tem valor único, que é 0. E agora para o N igual a 2, professor? O N igual a 2, ele varia de 0 a N menos 1. Então, ele tem já o valor 0, já padrão, tá aqui o 0. E aí eu faço o cálculo, N menos 1, que é igual a quem? 2 menos 1, que é igual a 1. Então, para o meu nível 2, eu tenho duas possibilidades de valores de L, que é o 0 e 1. E aí, para o nível 3, eu tenho 0, 1 e 2, e assim por diante. Então, não precisa nem eu fazer conta. É só eu olhar para o valor de N e começar do 0 e até o N menos 1. Então, por exemplo, o N igual a 4, vou ter valor 0, vou ter valor 1, vou ter valor 2, vou ter valor 3. Aí alguém fala, e por que não tem valor 4? Porque ele só vai até o N menos 1. N menos 1 é 3, então ele vem de 3 para trás, até o 0. Deu para entender essa lógica aí, pessoal? Foi confuso? Não, ficou bem claro, sim. Deu. Beleza. Então, o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando a relação entre valores dos números quânticos. Então, agora eu já compreendi a relação entre os valores de N e L. Então, beleza. Então, isso aqui eu já compreendi que eles têm uma relação entre os dois. E é óbvio que eles querem dizer coisas diferentes a respeito do orbital. Mas existe a relação matemática entre ambos, tá? Beleza. E aí, gente, iremos cair agora num pequeno probleminha. Porque é o seguinte, eu falei para vocês que tem os níveis de energia. Só que dentro da teoria quântica e dentro aqui do modelo atômico atual, além dos níveis de energia, eu também tenho subníveis de energia. Alguém pode falar assim, ah não, professor, mas lá no ensino médio eu entendi que era camada de energia. Beleza, pode chamar de camada, nem tem problema. Mas aqui você iria ter que chamar de subcamada,
tá? Então, se existe camada, existe a subcamada. Então, se existe o nível, existe o subnível, ou seja, um compartimento a respeito dos níveis de energia. Esses subníveis, ele é designado de acordo com a junção do número quântico principal e do número quântico secundário, tá? Então, por exemplo, o meu número quântico principal igual a 1, quando ele se junta com o número quântico secundário igual a 0, ele vai dar origem ao subnível 1s, tá? Ele vai dar origem ao subnível 1s. Então tá aqui, ó. Então vou colocar subnível 1s, tá? Alguém falar assim, professor, de onde foi que veio o 1? O 1 refere-se ao valor de n. E o S, professor? O S refere-se ao valor de L. Por quê? Porque quando L é igual a 0, ele é quem? Ele é um orbital do tipo S. Então, só vocês voltarem aqui, ó. Voltem aqui, ó. Quando o meu L quando o meu L é igual a 0, ele é um orbital do tipo S, tá? Certo? Então, o subnível, ele é designado, tá? Quando eu faço a junção do número quântico principal com o número quântico secundário. Vai dar origem ao subníveis. Aí vamos lá. E o subnível 2s? É quando eu tenho a junção do número quântico principal 2 com o número quântico secundário 0, que é o S. Tá? Então tá aqui, ó. O 2 com 0 vai dar o 2s. O 2 com 1 vai dar o 2p. Por quê? Porque o p vale 1 lá na minha tabelinha. Então tá aqui, ó. O meu p, ó, o vale, meu P vale 1, tá? Então tá aqui, gente, ó. Inclusive, vocês podem olhar para essa parte verde que eu estou marcando aqui, ó. Então, por exemplo, quando vocês verem nos livros aí, ou nas exercícios, ó, lembre-se que 2, né, o número 2, lá no 2s do subnível, ele se refere ao valor de n, tá? Então, 2, ele refere-se ao valor de n. E o s simboliza o valor de L. Ou seja, o meu subnível, ele é feito através da junção do número quântico principal com o número quântico secundário. Deu para entender, gente? Sim. Uhum. Agora, deixa só eu apagar isso aqui, gente, porque já está muito poluído esse slide. E aí, só com essa tabelinha aqui, a gente consegue explicar basicamente tudo de número quântico sem ir lá para os outros slides, tá? Então, deixa eu só apagar tudo aqui. Depois vocês pegam lá na gravação, ou eu passo o slide também. Então, iremos abordar mais aqui essa tabela, com mais detalhes. Tá, então vamos lá. Agora, vamos lá. Agora eu vou para os valores de ml, né? A minha missão agora será trabalhar com os valores de ml. Deixa eu só pegar minha folha aqui, onde eu coloquei. Pronto. Pronto, então vamos lá. Os valores de ml. Os valores de ml, né? Ele em si, eu não estou nem tratando especificamente da função do ml, né? Que é questão espacial. Estou aqui interessado apenas em valores, tá? Então vamos lá. Esses mls, eles estão relacionados com os orbitais em si, tá? Eles estão relacionados com, com o próprio número de orbital dentro do meu átomo. E é o seguinte, ó. Então a gente vai trabalhar com os valores possíveis. Então é o seguinte, ó. Quando eu tenho o valor de N, quando eu tenho o valor de L igual a 0, então eu só vou ter uma possibilidade para ml, que é o valor de 0, tá? Então esse ml, eu desenho ele dentro da química como se fossem uns quadradinhos, tá? Para mim poder identificar o local que os elétrons serão acomodados. Então os orbitais aqui são representados por quadradinhos. Então se eu tenho um valor de L igual a 0, né? Então eu só vou ter o valor de ml igual ao próprio valor de 0, tá? O próprio valor 0. Zero. Deixa eu ver aqui, gente, o que mais que eu acho para vocês. Tá. Agora, por exemplo, digamos
digamos que eu tenha o valor de L igual. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá, então agora digamos que eu tenho o valor de L igual a 1. Esse valor de L igual a 1, ele vai dar origem a um meu orbital 2p. E aí ficou faltando eu falar uma coisa, obviamente não, ficou faltando eu falar não, eu falei aqui, ó, que os valores de ml, eles dependem dos valores de L, né? E ele vai me dar a orientação do orbital. E valores de ml é igual a 2L mais 1. Então a gente vai tentar entender aqui essa expressão, tá? Então vamos lá pegar o orbital 2p. Ó, vou pegar esse orbital aqui 2p, ó. Beleza? Vou pegar o orbital 2p. Eu sei que esse valor de p, ele corresponde a um L igual a 1. Beleza? E eu acabei de falar que os valores de ml, ele é igual a 2L mais 1. Os valores possíveis de ml, 2L mais 1. Então, o que vai acontecer? Os valores de ml, tá? É igual a 2L mais 1, tá? 2L mais 1, certo? Então, quando eu faço essa continha aqui, ó, 2L mais 1, quanto que é o valor de L? É 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, eu vou ter 3 valores possíveis para ml. E eu represento o orbital, ele é assim, ó, como três caixinhas, tá? O orbital vai ser representado por 3 caixinhas, e ele vai ter 3 valores possíveis. O valor do centro é 0. O valor da direita é menos 1, tá? E o valor da esquerda é mais 1, tá? Então, os valores de ml, eles variam desde menos L até mais L, tá? A gente tem essas variações. Então aqui vocês vão perceber, ó, por exemplo, o meu orbital 1s, quem que é o S? O S é um L igual a 0. Então 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então só vai ter um valor possível para ml, que é quem? Que é o próprio 0. Lá para o 2s, mesma coisa, só vou ter um valor possível, que é igual a 0. Quando eu venho para o 2p, que eu faço a continha aqui, a matemática, eu já vou ter 3 valores possíveis. Então já vou ter 1, 0 e menos 1. E assim por diante. Quando eu chego aqui no orbital D, esse orbital D, o meu L, tá? Ele vale 2, tá? O orbital D, né? O D em si, ele vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, quer dizer o quê? Que eu vou ter 5 possibilidades de ml. E elas estão aqui, ó. Eu começo com 0, e aí coloco valores negativos à direita e valores positivos à esquerda. Então, ele começa no 0 e tem menos 1, menos 2, e tem 1 e 2. Então, os valores possíveis para o meu orbital do tipo D são esses valores aqui, certo? E alguém pode falar assim, professor, e esses números eles estão relacionados com o quê? Eles estão relacionados com o número de orbitais, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho somente um valor de ml, quer dizer que eu tenho somente um orbital. Quando eu tenho 3 valores de ml, quer dizer que eu tenho 3 orbitais. Quando eu tenho 5 valores de ml, quer dizer que eu tenho o quê? 5 orbitais, tá? É óbvio também que existe uma continha. Isso eu estou falando de subnível. É óbvio que existe uma continha para saber quantos orbitais tem no nível, tá? No nível específico de energia. E aí, como é que faz, professor? É só você pegar o número quântico principal e elevar ao quadrado. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho um número quântico n igual a 2, né? Meu nível de energia n igual a 2, quantos orbitais eu vou ter no total? Vou ter n ao quadrado, que é 2 vezes 2, vai ser 4. Beleza? Eu vou ter 4. Mas e aí, professor, nos subníveis, eu vou ter o mesmo valor 4? Vou ter esse valor 4 sim, no subnível. Por quê? Porque vai ser um orbital lá do 2s mais 3 orbitais do 2p. E aí, quando eu faço essa sominha, vai dar 4. Então, 4 é o número total de orbital no nível. Só que esses orbitais vão estar divididos em subníveis, em subníveis, em subcamadas. Tá, gente? Então, vai ter um orbital do tipo 2s e um orbital do tipo, e 3 orbitais do tipo 2p. Alguém pode perguntar assim, professor, beleza, já sei descobrir o número de orbitais no nível. É só levar o n ao quadrado. E aí, quando você quer descobrir o número de orbitais pertencentes a cada subnível, é só você fazer a relação de N com L e com ML, tá? Basta vocês fazerem essa relação que vocês irão descobrir. Não tem muito segredo.
Pessoal, eu vou parar essa aula por aqui. Eu vou abrir aqui já a parte para vocês tirarem dúvida, ficarem para a gente conversar, tirar dúvida e tal. Mas em termos de informação, já passei muita informação para vocês já devem estar bem cansados, bem confusos. Eu só quero perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade. Falem. Eu entendi quase tudo, professor, mas eu ainda não entrou na minha cabeça o que esses valores de ml? Tipo, por que eles variam de menos L a mais L? O que implica, de consequência, o ml ser 1 ou menos 1? É só questão mesmo. Primeira coisa, esses valores aqui, gente, boa pergunta também. Eles aparecem de menos L a mais L. O porquê que eles são de menos L a mais L, isso aparece dentro da resolução da equação de Schrödinger. São valores quânticos. Tá? Então, dentro da própria resolução, ele já vai fazer, tá? Ele já vai aparecer naturalmente, esses números quânticos aí, tá? Agora, em termos de implicações, esse número quântico L, ele vai ter implicações do ponto de vista energética, como do ponto de vista de probabilidades de encontrar o elétron, digamos assim, tá? Então ele vai dar essa ideia, além da própria ideia mesmo desse número quântico ml, ele está relacionado com a nossa orientação espacial do elétron, tá? A orientação espacial do orbital, na verdade, tá? Aí daqui a pouco a gente vai ver essas questões de orientação. Por exemplo, o orbital P, você já deve ter visto o orbital P, ele é um duplo haltério. E aí tem o orbital PX, PY e PZ. E aí essa orientação PX, PY e PZ, elas são de acordo com o valor de ml. Se o ml for igual a 1, vai ter uma orientação. Se o ml for igual a 0, outra orientação. Se o ml for menos 1, tá? Estou falando aqui dessa região, desses valores específicos aqui. Ó. Se o ml for menos 1, aí ele já vai ter outra orientação. Ó, a gente pode fazer uma analogia, eu desenho esses quadradinhos aí, a gente pode fazer a seguinte analogia para vocês entenderem. Ó. A analogia é o seguinte, ó. Vocês vão imaginar que a eletrosfera, né, a região onde tem os elétrons, né, no átomo, vocês vão imaginar a eletrosfera do átomo, né? Isso é, a região que abriga todos os elétrons na eletrosfera, né? Digamos que ela seja representada por um prédio, tá? Então tem lá a eletrosfera bonitinha e eu vou representá-la por um prédio. Cada andar desse prédio corresponde a um nível de energia. Então cada andar do prédio corresponde a um nível de energia. Então digamos que o meu elétron pode estar no primeiro andar, então ele está no primeiro nível. Mas aí digamos que alguém fala assim, não, acho que o elétron está lá no 10º andar, então ele está no 10º nível, tá? E aí dentro de cada andar desse prédio tem um apartamento, né? Então cada apartamento vai representar o subnível, tá? E os cômodos desses apartamentos vão representar os orbitais, beleza? Então é o seguinte, gente, desculpa, eu acabei tossindo aqui. Então é o seguinte, eu tenho uma eletrosfera, de novo, eu tenho a eletrosfera que abriga todos os elétrons, e ela é o meu prédio total. Então o que acontece? Eu tô cada vez mais, eu tô dando um zoom na minha localização dos elétrons. Embora eu não esteja trabalhando com localização em si específica, mas eu vou aumentando o meu nível de rigor. Então, primeira coisa, eu estou falando que o elétron está no prédio. Então, ele está na eletrosfera, que é o prédio. Então, ele está no prédio. Aí depois, eu estou investigando o elétron. Aí depois chega a informação que o elétron está num 3º andar. Aí eu já falo assim, digamos que eu sou detetive para identificar onde é que está o elétron. Então, eu já descobri que ele está no prédio. Então, meu trabalho já diminuiu. Em vez de procurar na cidade toda, já sei que ele está no prédio. Aí chega a informação, para mim, que sou o investigador, fala assim, cara, o elétron está lá no 10º andar. Então, eu já sei. Ou ele está lá no 10º nível. Se ele está no 10º andar, ele está no nível 10. Beleza. Alguém fala assim, lá no 10º andar tem um apartamento 304. Então eu vou lá nesse apartamento 304. Ele representa o subnível. Então eu vou lá nesse subnível específico. E aí dentro desse apartamento 304 tem um cômodo. Tem um quarto, a cozinha, a sala. E aí alguém fala assim, tem uma probabilidade muito grande desse elétron estar lá na sala. Então esse cômodo, né, que é o meu subnível, ele vai me identificar os orbitais, tá? Então é o seguinte, eu tenho cada andar do prédio é o meu nível,
cada apartamento é o subnível e cada cômodo é o meu orbital. Então, se alguém fala assim, cara, eu acho que a maior probabilidade de encontrar o elétron é lá no quarto do apartamento 305 do terceiro andar. Então, eu estou dando todo o caminho para mim localizar o elétron, tá? Ou seja, para mim localizar não, todo o caminho para mim ter o máximo de probabilidade de encontrar o elétron, que é no orbital, tá? Então, essa é a ideia. Então, esses quadradinhos que eu estou desenhando aqui na tela de vocês, eles funcionam como se fossem os apartamentos. Então, por exemplo, ó, o subnível S, ele tem só um apartamentinho, então ele é um apartamento de um cômodo. Subnível P, tem 3 valores, então ele é um apartamento de 3 cômodos. O subnível D, 5 valores, então ele é um apartamento de 5 cômodos, e assim por diante. Beleza, gente? E aí a pergunta do Ismael, por que os valores, os números quânticos magnéticos, ele assume valores de menos L a mais L, eles já são, esses valores aí, gente, eles já são oriundos da própria resolução da equação de Schrödinger, tá? Eles já são valores que aparecem naturalmente dentro da própria resolução. A nossa função aqui, gente, é aprender, né? A função de vocês é aprender a correlacionar esses valores. Então, por exemplo, para o nível igual a 1, né? Nível igual a 1, eu tenho valores de L possível igual a 0 e valores de ML possível, somente o 0. Aí vocês vão usar aquela expressãozinha, né? O 2L mais 1. Então vocês vão ter que usar isso, ó. Vamos ver se eu ajudo aqui vocês. Então vocês vão usar essa expressão aqui, ó. 2L, né? Mais 1. Beleza? Para achar os valores de ML. E lembrando o quê? Que esse ML, ó, o ML, ele vai ser igual, né? O ML ele vai ser igual a menos L, o ML vai ser igual a menos L, né? Aí vírgula, aí vai uma reticência aqui, ó, 0, aí reticência de novo aqui, ó, e mais L, tá? Eu acabei invertendo aqui os valores, gente, mas a ideia é a mesma. Então aqui os meus valores de ML possíveis são nesse intervalo, de menos L a mais L, passando por 0, tá? Alguém fala assim, professor, digamos que o meu ML, né? Meu ML possível, eu tenho um ML igual a 3, né? Então eu tenho. Meu Deus do céu, até o mouse agora, o pincelzinho não funciona mais. Será que. Deixa eu só colocar aqui, só para vocês entenderem, para ficar claro. Então, digamos que o meu ML, né? O meu ML, ele tem 3 valores possíveis. Então, se ele tem 3 valores possíveis, eu já sei. Ele vai ser menos 1, né? Ele vai ser 0 e ele vai ser mais 1, tá? Os 3 possíveis valores para ML são esses. Por quê? Ele varia de menos L, passando por 0, até mais L, tá? Alguém fala assim, professor, mas esse ML igual a 3 quer dizer o quê? Quer dizer que o L dele é igual a 1, né? Para o ML dar 3, quer dizer que o L dele, esse L, foi igual a 1. Então é por isso que ele variou, ó, de menos 1 até mais 1, passando por 0, tá? Então, especificamente esses valores aqui, gente, eles servem para mim identificar o elétron. Então, lá na frente, pode ser que eu forneça para vocês os números quânticos e peça no exercício para vocês identifiquem um elétron que apresentam tais números quânticos. Aí vai cair na pergunta que o Ismael fez. Então, eu vou dar os números quânticos e vou pedir para vocês identificar em que orbital está localizado. Tá? E aí vocês precisam entender que esse valor de ml ele serve para identificar a localização do elétron. Então, se o valor de ml for menos 1, ele vai estar localizado em um canto. Se o valor dele for mais 1, ele vai estar localizado em outro canto. Então, o ml ele tem relação com a localização do elétron dentro do orbital, Ismael. Deu para entender? Deu. Aqui só para organizar os pensamentos, professor. Nessa parte aí Beleza. que o senhor falou sobre essa diferenciação de orientação espacial. Sim. Quando eu olho lá para os orbitais, né? Tipo, os orbitais presentes no subnível. E tem essa diferenciação entre o PX, o PY e o PZ, olhando para o exemplo aí do 2P. Sim. Essa diferenciação espacial, ela é magnética, não é isso? Isso, ela é magnética. Tem a ver com spin? Tá Não, ligado à propriedade? não tem a ver com spin. Boa pergunta também. O spin, ele também é um número quântico. Só que ele é o nosso quarto número quântico, ele é chamado número quântico de momento angular de spin,
ele é o quarto número quântico. Então, pode confundir muito. Alguns livros já trazem os 3 juntos. Eu prefiro trabalhar com traz os 4 juntos. Eu prefiro trabalhar com esses 3 aqui e deixar o spin numa aula à parte. Tá? Então, o spin, ele também é um número quântico de momento magnético. Só que ele é um momento magnético de spin mesmo. E esse número quântico ML, ele é um número quântico de momento angular orbital, o nome padrão dele. Tá? Então, ele não tem nada a ver com spin. Beleza? Mas o spin a gente vai estudar sim. É o nosso quarto número quântico. Beleza? Beleza, entendi. Pessoal, mais dúvidas, curiosidades, me avisem. Ficou bem claro, eu acho que agora é só fazer alguns exercícios para fixar. Beleza, exatamente. Exercícios e e vocês precisam também fazer algumas leituras aí para aprofundar a questão dos conceitos aí. Próxima aula, gente, em vez de continuar, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, em vez de continuar, talvez eu vá parar e a gente faça uns exercícios aí para ajudar vocês, beleza? Beleza, professor. Então é isso aí, gente. Até a próxima, tá? Próxima quarta-feira a gente continua aí. E boa noite para todos, bom feriado. E deixa eu ver aqui. Só o último recado, gente. Ó, vocês percebem que a gente está trabalhando como se fosse uma lupa para identificar a localização do elétron. Então, primeira coisa, eu tinha falado de nível, né? Eu falei, tem um nível. Beleza, então o elétron tem chance de estar nesse nível. E aí o nível é especificado pelo número quântico N. E aí eu ainda vou aumentando o meu zoom. Então, aí eu falo assim, não, mas além desse nível, ainda existe um subnível. Então eu aumento o zoom. Então o elétron está dentro desse subnível. E além do subnível, tem quem? Tem o orbital. Aí o orbital, já estou trabalhando com probabilidade máxima de achar o elétron. Então estou saindo de uma região. É como se eu estivesse procurando alguém, né? Com a analogia do prédio. Eu estou procurando alguém, então já sei que está naquele prédio. Então, beleza. Já vai facilitar a minha vida. Não vou procurar na cidade toda, só vou procurar no prédio. Alguém fala que está num andar. Facilitou ainda mais a minha vida. Alguém fala assim, eu acho que. Não, tem a probabilidade máxima dessa pessoa estar lá naquele cômodo. Então já tá facilitando a minha vida ainda mais. Né? E aí, quando ela fala que tem a probabilidade máxima de encontrar a pessoa nesse cômodo, é como se fosse o elétron. Então, se ele tem a probabilidade máxima de encontrar o elétron naquele lugar, então ali é o orbital. Tá? Próxima aula a gente faz alguns exercícios aí, gente, dessas relações numéricas aí entre os números quânticos e vamos falar um pouco mais de orbital. Que negócio é esse? Qual a consequência dele para a química? Beleza, gente? Até a próxima. Bom feriado para todos, como eu já falei. Boa noite e valeu. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.